Olá, eu sou orientando do professor Dr. Cláudio Luiz Anatelli e me chamo Vinícius Francisco Marquesi, aluno doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui para apresentar um pouquinho da minha pesquisa intitulada preliminarmente A Produção Socioespacial da Inexistência, o Estado, a Legitimação de Interesses Hegemônicos sobre o Espaço e a Dissimulação de suas Consequências. A ideia sobre o tema surge a partir de vivências que foram se acumulando na minha vida acadêmica e profissional, tendo início ainda na graduação, quando eu pesquisava o impacto econômico da atividade de petróleo e gás nas micro-regiões capixabas. E, mais recente, a partir de 2019, eu comecei a trabalhar com comunidades de pescadores artesanais situadas no litoral centro-norte do Espírito Santo e como elas eram impactadas direta ou indiretamente, de forma negativa, por essa mesma indústria, a indústria de petróleo e gás. Isso fez com que eu criasse uma noção e alguns questionamentos sobre a possibilidade de estarmos vivenciando uma produção socioespacial de inexistência para uns e existência para outros. Para que vocês compreendam melhor o que eu estou chamando de inexistência e o que será tratado nessa tese, é interessante que tenham ciência de algumas escolhas e delimitações que realizei. A primeira delimitação corresponde aos agentes atores. De um lado, o dito moderno setor de petróleo e gás, e do outro, a pesca artesanal, neste caso, a de caráter marítimo. A segunda delimitação é a temporal, pautada nos marcos regulatórios do setor de petróleo e gás e da pesca artesanal. No caso do primeiro, corresponde à Lei do Petróleo 9.478 de 1997, que quebra o monopólio da Petrobras e instaura uma série de novos trâmites para esse setor. No caso do segundo, corresponde à Lei da Pesca 11.959 de 2009, algo bem recente para uma atividade milenar. Nesse sentido, para abordarmos o processo de institucionalização tanto do petróleo quanto da pesca, além das leis dos marcos regulatórios, nós ainda abordaremos as políticas públicas, aqui nos utilizando de uma matriz conceitual estabelecida pela professora Marília Steinberger, se não me falha a memória, da UNB, que ela chama de políticas públicas espaciais, ou seja, aquelas de cunho ambiental, territorial, regional, urbano e também rural. Nisso, a definição da professora Maria Steinberger contribui para que nós possamos realizar uma abordagem das políticas públicas em bloco, tendo em vista as categorias que ela delimita para o que ela chamaria de políticas públicas espaciais. Isso facilita a nossa compreensão e facilita também exemplificar, ilustrar algumas questões, fugindo de uma abordagem que teria que se vincular a cada uma das políticas que fossem identificadas no locus da minha pesquisa, algo extremamente desgastante e ao mesmo tempo que poderia se tornar um empecilho, tendo em vista o tempo para o desenvolvimento da tese de doutorado. Quanto a esse locus, inclusive, a proposta inicial é que a pesquisa ela verse sobre 3 comunidades localizadas no município de Aracruz, a saber, a comunidade de Barra do Riacho, a comunidade de Barra do Saí e a comunidade de Santa Cruz. É interessante registrar nesse momento que ainda temos a possibilidade de, ao invés de abordar comunidades referentes a um único município, abordarmos de maneira geral o litoral centro-norte capixaba, tendo em vista eu já trabalhar com essas comunidades, eu já ter visitado, já ter conversado com pescadores, ter contato com petroleiras na região. Então isso poderia ser um outro viés, não necessariamente se vinculando a uma municipalidade, mas estabelecendo uma abordagem regional. É algo que ainda está sendo discutido, está sendo tramado aí entre eu e o meu orientador, o que possivelmente nós vamos definir nos próximos passos da pesquisa. Enquanto hipóteses,
A pesquisa será norteada por duas. A primeira diz que o Estado atua na formulação de leis e políticas públicas de forma a legitimar interesses hegemônicos, marcadamente do setor neoextrativista, dissimulando suas consequências socioespaciais. A segunda, a produção socioespacial resultante, em parte, dessa juridificação contemporânea ocorre de forma dialética, condicionando uma futura inexistência para determinados grupos setores, enquanto viabiliza a existência de outros. Dessas hipóteses derivam os nossos objetivos. O objetivo geral diz respeito a examinar a atuação do Estado, sob o viés neoliberal e a influência neoextrativista, via leis e políticas públicas, na produção socioespacial contemporânea, legitimando interesses e dissimulando consequências. Do objetivo geral derivam alguns objetivos específicos. Normalmente, eles se estabelecem a partir de uma análise de como esses marcos regulatórios eles condicionaram a atuação do setor de petróleo e gás e também a pesca artesanal, seja no município de Aracruz, seja no litoral centro-norte capixaba. Ainda enquanto objetivos específicos, nos cabe examinar como a juridificação de determinados setores e práticas acabou complexificando ou flexibilizando suas existências. Ao mesmo tempo, um outro destaque aí, enquanto objetivo específico, se dá a análise da causalidade entre a legitimação de interesses e os efeitos colaterais para a produção socioespacial contemporânea. Já a metodologia, para que nós possamos atingir os objetivos firmados anteriormente, ela se baseia em dois princípios, todos eles vinculados a uma pesquisa qualitativa com essas comunidades e com o setor também de petróleo e gás. Dessa forma, realizaremos uma revisão bibliográfica e uma análise documental, ambas permeadas pela análise do discurso crítica, visando observar algumas questões pertinentes dentro desses documentos, especialmente dentro da legislação, dentro das políticas públicas firmadas até então. Também será realizada uma reconstituição histórica para ambos os setores e para as comunidades a serem abordadas, bem como uma análise do próprio banco de dados do projeto Rede Cidadania, que é o projeto no qual eu atuo com comunidades de pescadores artesanais. Soma-se a isso uma pesquisa etnográfica, contando com observação participante, registros de campo, entrevistas com perguntas abertas e semi-estruturadas, com alguns personagens que eu julgo serem pertinentes para as minhas abordagens, lembrando que essas entrevistas elas foram adiadas em razão da pandemia. Era para que eu realizasse esse processo justamente neste período do ano de 2020. Tenho ainda em mente a realização de grupos focais, mas é algo que vai ser revisto também em razão da pandemia. Com relação à estruturação da tese, nos basearemos em uma matriz teórico-conceitual formada tanto por intelectuais clássicos da academia, quanto em alguns intelectuais, alguns pesquisadores, professores contemporâneos. Nessa primeira leva, que vocês estão vendo aí no slide, estão alguns a serem abordados quando nos referirmos ao Estado, à sua atuação, à forma como o governo se articula junto dos demais atores sociais. Um destaque a ser considerado é o professor Eduardo Godinas, no que se refere aos temas do neoextrativismo e das alegalidades, ambos essenciais dentro da tese, dentro do que eu estou propondo debater. Ainda dentro da matriz teórico-conceitual, agora nós podemos observar alguns autores que serão utilizados para abordagem das consequências desse Estado neoliberal, das suas ações junto às comunidades e junto ao setor petrolífero também. Né? Destaque aí para a professora Andréa Zuri, com debate a respeito dos conflitos socioambientais e ambientais territoriais, e também o professor Henri Axelrod, falando sobre a justiça ambiental e o racismo ambiental. Todos esses autores contribuirão para o desenvolvimento dos capítulos propostos, como podem observar no slide. Por fim, com produtos da tese, almejamos conseguir 1. Categorizar os atos normativos a partir dos setores da pesca artesanal e de petróleo e gás. Como segundo produto, seria elaborar um quadro de condicionantes para a teoria da produção socioespacial proposta.
Terceiro, confeccionar mapas representativos das observações firmadas, naquilo que eu estou chamando de cartografia da inexistência. E, obviamente, contribuir para e com o debate teórico geográfico contemporâneo. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos e me coloco à disposição para ouvir críticas e demais recomendações. Até!